Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 1, O poder do Evangelho. Autores Esdras Mai e Pedro Dong. Título da semana 3, Uma visão panorâmica. Terça-feira. Ler com oração 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 6 e 7. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. A oposição de judeus e gregos. Conforme vimos ontem, alguns judeus, numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres passaram a crer em Jesus Cristo. Isso provocou a inveja dos judeus de Tessalônica, como bem relata este versículo, Atos 17:5, que diz: Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Os judeus invejosos trouxeram homens maus da malandragem para juntos se opor ao Evangelho. Os judeus queriam prender os apóstolos e levá-los às autoridades. Por isso invadiram a casa de Jason, pois ele os havia hospedado. Jason é novamente citado como parente de Paulo. O termo parente, naquele tempo, poderia ser usado para um familiar ou um compatriota, e tanto Paulo como Jason eram judeus. Voltando ao episódio ocorrido em Tessalônica, os judeus invejosos, não encontrando os apóstolos, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, acusando-os de estar transtornando o mundo. O evangelho pregado pelos apóstolos anunciava Cristo como Filho de Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e voltará para estabelecer seu reino aqui na terra. Essa pregação era uma novidade e estava transtornando a cultura e a religião da época. O evangelho que Paulo e Silas pregaram certamente era o evangelho do reino. Sabemos que a queda do homem no jardim do Éden causou sua desconexão de Deus. O evangelho do reino, portanto, não é só para falar sobre o reino de Deus, é também para reconectar as pessoas ao Rei Jesus. Isso foi interpretado como uma ameaça política à dominação romana, como lemos em Atos 17:7, parte B, que diz: Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Apesar da grande agitação gerada, Jason e os demais, após pagar fiança, foram postos em liberdade. Já à noite, os irmãos de Tessalônica aconselharam Paulo e Silas a deixar a cidade, enviando-os para Bereia. Essa saída repentina causou dor no coração de Paulo e de Silas, pois desejavam ter permanecido mais tempo para ajudar a igreja a progredir. Além da oposição dos judeus, os gregos tampouco se agradavam do evangelho. Os gregos não aprovavam o domínio dos romanos por meio de um único imperador. Inclusive, a democracia, cuja existência precede a época desse regime de governo, estava em contraposição a esse regime. Como a pregação do evangelho consistia em anunciar um único rei, Jesus, que reinaria sobre todos, os gregos passaram a se opor também. A religião grega era politeísta, composta por deuses, semideuses, heróis, ninfas e outras figuras da mitologia grega. Sua origem encontra-se no 6º capítulo de Gênesis. Como o homem era o centro, antropocentrismo, cada deus grego tinha uma função, atendendo dessa forma a uma dada necessidade humana. Por isso Paulo escreveu em Colossenses capítulo 3, versículo 5:
Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. A idolatria é motivada pela avareza do homem, qual deseja o favor para si, visando ao próprio benefício e enriquecimento. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e conduziu o homem a criar uma religião politeísta, para que os diversos deuses atendessem às mais variadas necessidades humanas. Esse era o ambiente da época, muito contrário à existência de um Deus único e verdadeiro. Assim, tanto os judeus como os gregos que creram em Jesus sofriam grande isolamento religioso e social, enfrentando até dificuldades de conseguir emprego ou realizar negócios. Apesar disso, damos glória a Deus, em razão de judeus, gregos piedosos e distintas mulheres terem acolhido as palavras dos apóstolos, dando início à Igreja dos Tessalonicenses. Pergunta de hoje: qual é a relação entre a avareza, amor ao dinheiro e a religião politeísta? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.